gente vai falar do Fluminense e Vasco, né? Pra você, quem é o favorito? Pra mim, o Fluminense é o favorito pro título. Pra você, o melhor time do Brasil é o Flamengo, mas nessa final eu vou de Fluminense também. Você, Marília Ruiz? Um jogo só, eu vou de Flamengo. Pra você? Favorito é o Flamengo, mas o Fluminense será campeão. Vamos lá, tem uma... Né, o Zubeldia, eu não acreditava que ele podia dar certo. E tá dando muito certo no Fluminense, que é o time do Schneider. A gente tem que dar só uma... Né, já que o Schneider tá dormindo, o Denis tá dormindo, o Tocha tá dormindo, que agora são 11 horas e 37 minutos, os caras estão tudo dormindo. Que amanhã o Schneider acorda cedinho, o Tocha também acorda, que vai pra Goiânia, que vai ter o GP lá. A equipe do Fluminense saiu com o pênalti, o René foi lá e errou, certo? Aí depois teve o gol, não é verdade? Aí tem o empate do Vasco, né? 1-1. Aí o Vasco tem um pênalti. O que você viu do jogo, meu querido Quesada, pra Deise, a minha sogra, que é fluminense e é tricolor? Conta pra mim, Quesada. E aí já projeta Fluminense e Flamengo, Quesada. Eu acho que essa vitória é uma vitória realmente do conjunto. Não vamos esquecer que recentemente Palmeiras e Fluminense fizeram um jogo pelo Campeonato Brasileiro. Eu gostei muito desse jogo, acho que foi um dos melhores jogos que a gente acompanhou recentemente, né? O Palmeiras venceu essa partida, mas foi um jogo de altíssimo nível. Num dia de Champions, né, a gente vê grandes jogos. Desculpa. Foi pênalti? Claro. E por que não deu pro São Paulo? Porque não era, não era o mesmo árbitro. Eu sei, mas não deveria ser igual? Sim, mas a regra é a mesma, né? A regra é a mesma, não é? Mas não deu pênalti pro São Paulo. Mas, Netão, o conjunto eu acho que explica muito, e o trabalho do Zubeldia. Eu não achava muito legal o trabalho do Zubeldia no São Paulo na média, mas no Fluminense eu devo admitir que ele faz um trabalho muito bom. Vamos lá, tem os 3 pênaltis aí, Cascão, porque eu gosto de pílula, né? Você sabe disso, Gustavo. Vocês têm os 3 pênaltis ou vocês têm só o Ilustra? Dá pra parar nos pênaltis ou não? Até porque eu pergunto pra Marília, pergunto pro Godoy e pergunto também pro Quesada, né? Ou só tem esse aí? Esse é o primeiro pênalti. Em cima do... Esse é o segundo. Esse é o segundo, já foi do Fluminense, o René perdeu. Esse é o Gomes, né? E os dois foi tirando o pé de apoio. Né? Não, pênalti. Acho que não pênalti, tem discussão não tem do que eu discutir, né? O que tem para discutir nesse o que pênalti, seria, Marília? O pênalti perdido pelo Vasco é que há invasão de jogadores do Fluminense, inclusive do jogador do Fluminense que vai para tirar a bola. E o pênalti não voltou. Não percebi isso. Pode colocar que você vai ver que tem invasão de jogador do Fluminense. Que o Fábio Samuel Xavier. Do Brenner, né? É, do Brenner, né? É. E o jogador do Fluminense vai para tirar a bola. Tá aí, ó. Olha lá, tem invasão de jogador do Fluminense. Tem mesmo, vamos lá. Tem do Vasco também. Não, mas só que você Sim, não pode beneficiar Mas olha quem vai tirar a bola. Então vamos lá. Vazão das duas equipes. E tendo a vazão das duas equipes, e aí, Godoy? Volta o pênalti. Vazão das duas equipes. Volta o pênalti ou não? Volta o pênalti. Olha lá, gente, quem tira a bola. Ó, o cara que invadiu tira a bola. Sim, mas se não fosse ele, seria o outro que está ali também. Então é uma coisa que invadiram das duas equipes. Teve invasão das duas equipes. Ou volta ou deixa do jeito que está. Mas quem invadiu e se beneficiou foi o jogador do Fluminense. Essa imagem nossa não é boa. Quando ele bate, acho que foi no Sport TV que eu consegui ver, a imagem do lado do campo. Não é que a nossa imagem não é boa, não, Marília, que a Sport TV só manda. Não, tudo bem, desculpa. A imagem que nós atrás estamos de você mostrando. dá pra ver. Mas olha o jogador do Vasco aqui, ó, pisando dentro da meia-lua. Sim, eu sei. Mas o Samuel Xavier, quando ele bate na bola, e é ele que tira. E aí está beneficiando o infrator. Ele se beneficia da invasão, mas tem invasão. Tem que voltar, não é? Sim, tem invasão dupla. O que o Godoy está dizendo é que tem invasão dupla. Invasão dupla, ou eu volto. O que eles optaram? Eles optaram em não voltar. Fazer nada. Mas o VAR tem que fazer, gente. Tudo bem, Marília, o VAR tem que fazer, mas as duas equipes... Vamos no primeiro? Teve um equívoco que deveria ter sido punido. Não foi, mas teve invasão dupla. O primeiro pênalti, Godoy, não tem o que discutir, né? Não há discussão. Marília, Quesada, que foi em cima do Canóbio, né? Isso, Canóbio. Não precisou nem de VAR. O Canóbio ou Chernobyl? Sei. Canóbio. Eu pensei que era Chernobyl. Canóbio. É Canóbio mesmo, né? Certeza, Gustavinho? Canóbio. Tá aqui ainda, Gustavinho? Você com o Bob que faz negócio de M-Class lá, aquelas coisas, né? OnlyFans, né? Esse ali, mostra ele lá. É ele e o Bob, né? Ê, Gustavinho, esse é o Gustavinho, tá? O Gustavinho, eu gosto de você, Gustavinho. Você é trabalhador, é isso mesmo, né? Vamos lá, não tem discussão, tá? Não. Ó, pegou o pé de apoio, ó, pum, pênalti. Agora bosta o outro pé de apoio de novo, ó. Os dois pênaltis foram o pé de apoio. Mostra agora. Vai cair desse jeito. Vamos do Vasco, eu não quero a batida do pênalti, Beijinho. Isso aí pra mim não interessa. Isso, agora, isso, Beijinho.
Vamos lá, tá aí, ó. Aí o Gomes. É o Gomes, ó. Vai, pum, tira o pé de apoio também, o direito. Pô, igualzinho no mesmo lugar. Não, no mesmo lugar, tudo igualzinho. E o árbitro foi muito bem. Pênalti do Freitas. Ó, foi, ele dá um pontapé, desequilibra no mesmo lugar, 2 pênaltis. Foi dado. Agora o terceiro pênalti, o árbitro não viu, certo? Que é difícil mesmo. E aí, ó, tá lá, ó. O corpo do jogador tá na frente do braço. Boa, Godoy. Cobre o braço. Boa, Godoy. Tá nas costas, de costas pro ar. Aí o VAR, mas não demorou 10 segundos. Ó, pode vir aqui. Aí ele correu pro lado errado. Aí ele veio pro lado certo. E aí ele marcou na cal. Qual a diferença, Godoy, você que é expert, qual a diferença desse pênalti pro pênalti do São Paulo? Esse do jogador do Vasco, ele fica muito explícito o toque. Ele dá até a impressão de ter sido intencional o toque dele na bola. E o do Gustavo Gomes tentando enganar a arbitragem. Interceptar a bola com o movimento e escondendo o braço esquerdo. Ele joga o corpo à frente e tenta induzir a arbitragem como conseguiu induzir, entendendo que aquilo era natural, quando não foi natural. Ele tentou, com o corpo e os braços, interceptar a trajetória da bola. Aí eu te pergunto, Godoy, depois Marília e Quesada, se a regra é igual, por que eu não dou um pênalti pro São Paulo que a Daiana não deu e o árbitro deu aí? O VAR, não, minto. Por que o VAR entra, chama o árbitro acata a decisão do VAR, certo? Sim. Ele vai lá e dá o pênalti. Aqui a diferença é o VAR. O VAR aqui chamou isso, e lá não. Aqui a diferença é o VAR. O que você pode... Eu não levo a linha de raciocínio aí, não. Tá. Ali, o VAR falou que teve o toque que o árbitro não viu. Aqui em São Paulo, a árbitra entendeu que não foi. Ela viu e entendeu que não foi. E o VAR foi na dela. O VAR obedeceu, ela não interferiu na decisão de campo. Ali não, ali o árbitro não vê, não marca e o VAR salva ele. Você enxerga assim ou não, Marília? Eu acho que o VAR, das dois lados, ele precisa chamar. Ela tendo visto ou não, a obrigação do VAR é chamar para rever lances que são evidentes. Tá. E o VAR de São Paulo não chamou, errou o VAR de São Paulo. Quesada. O VAR de São Paulo não chamou? Não. Então, se o VAR de São Paulo não chamou, venderam a árbitra do jogo São Paulo e Palmeiras. Tá certo. Jogou nada, mas avançou diante do Vasco da Gama, que se supera depois da saída de Fernando Diniz. A grande dúvida é, o time não conseguia jogar porque o Fernando colocava mais pressão do que eles tinham capacidade de entregar? A dúvida é, será que esse time estava entregando de bandeja um treinador que há muito já vinha passando do ponto na questão de cobrança, na questão de gritar mais do que deveria? Será que esses jogadores já entenderam que o prazo de validade do Fernando Diniz estava vencido? Ô Ana, tudo isso mostra que, primeiro, o Fluminense deveria ter jogado mais do que jogou contra o Vasco, mas ainda assim garantiu a sua classificação à final do Campeonato Carioca e, na minha opinião, é favorito para vencer o Flamengo na decisão do Campeonato Carioca. É favorito, joga mais bola do que o Flamengo e o Luiz Ubeldi é mais treinador do que o Felipe Luiz. Mas o que está na pauta aqui é, os caras estavam entregando o Diniz de bandeja, Ana? Olha, Elia, eu assisti o jogo. Ver o Vasco jogar o que jogou passa essa sensação. Porque foi um Vasco totalmente diferente, aguerrido, surpreendendo o Fluminense. O Fluminense não foi pro jogo, de verdade. Você está falando que ele é favorito contra o Flamengo. Se jogar o que jogou contra o Vasco, me desculpe, mas não vai ser... Se jogar o que jogou contra o Palmeiras, ganha do Flamengo. Não vai ser o campeão carioca. Agora, se jogar da maneira que jogou contra o Palmeiras, aí sim. O Fluminense foi muito abaixo, o Vasco dominou todas as ações, porém já tinha o resultado do primeiro jogo, né? Então isso o favoreceu para seguir nessa competição. Quero deixar um destaque aqui, falando de arbitragem, para o árbitro Wagner Magalhães, que foi cirúrgico. A gente fala muito da questão de critério, né? A gente debateu o clássico aqui paulista, sobre a falta de critério, sobre a falta de orientação em relação ao que a comissão quer para o seu árbitro. Por sua vez, o Magalhães marcou 2 pênaltis, um no primeiro tempo, a favor do Fluminense, outro no segundo tempo a favor do Vasco, praticamente idênticos e da mesma maneira e muito bem posicionado. E o terceiro pênalti que ele sinaliza de mão
uma mão muito clara do Cauã Barros, que toca no braço, está com o braço esticado, como eu falei para você, a lá Cristo Redentor. Mas que arbitragem sólida. E eu fico feliz porque esse árbitro ele foi muito estigmatizado, já consideram ele como velho, e ele perdeu o escudo da FIFA tem 4 anos, e vê-lo apitar da maneira com que ele apitou esse clássico foi, de fato, extraordinário. É bem veterano mesmo, mas eu também assisti esse jogo, fez uma ótima arbitragem. Vamos com os números aí do Fluminense na temporada, até para o Jorge poder falar um pouquinho a respeito desses números do Fluminense com 74,4% de aproveitamento. É um baita Fluminense, hein, Jorge? Eu tô para te dizer, Lia, que o Fluminense é o time brasileiro que mais jogou bola em 2026. Mesmo na derrota pro Palmeiras, por 2-1 na Arena Barueri, o melhor jogo do Campeonato Brasileiro, o Fluminense jogou muita bola. O Fluminense sai perdendo por 2-0 e em vários momentos da partida, jogando fora de casa, no gramado sintético, amassa o adversário. Time de muita qualidade, de muita opção, com o Lúcio arrebentando o baixinho que veio dos Estados Unidos. Como joga a bola esse Um enorme garoto, achado. Nossa, o Fluminense perde o Arias e vai buscar um cara. E ele é baixinho, mas ele tem muita força física, né? Outro dia ele ganhou no tranco de um adversário bem maior. E tem técnica, tem inteligência, tem finalização, mobilidade, enfim. Martinelli crescendo demais de produção. Falta muito, mas muito ao Fluminense um centroavante. John Kennedy não me convence. Nossa, nem a mim. Acho que falta um zagueiro. Se acha e não joga nada. Porque o Freitas também está abaixo. Mas Nossa, o Freitas é muito ruim. Mas o Fluminense com 2 ajustes, o Freitas ele é muito trazendo ruim. Não é que ele é ruim. Ele é muito ruim. Eu concordo. Mas o Fluminense com 2 ajustes, com um centroavante e com um zagueiro, ele passa a ser... Sobe de patamar. Ele passa a ser um time muito, mas muito difícil. Já é um time difícil de ser batido, né? Você classifica o Fluminense como favorito contra o Flamengo. E eu vejo enorme equilíbrio. E classificar um time adversário no Rio como para um jogo equilibrado como o Flamengo já é um baita feito. Se o Fluminense traz um zagueiro e um centroavante, o Fluminense passa a ser forte opção a qualquer título do futebol nacional. Acaba de desembarcar no Rio de Janeiro para assinar com o Fluminense. O zagueiro colombiano Julián Milán desembarcou no Rio de Janeiro para se apresentar ao Fluminense. Ele será o 4º reforço tricolor para a temporada de 2026, se juntando ao zagueiro James, ao lateral esquerdo Arana e ao Savarino. O jogador manifestou a felicidade de chegar no novo time e, questionado sobre a conversa que teve com Arias, não deu detalhes do teor, mas falou sobre a proximidade que tem com o ex-jogador do Flu. Milán vinha em atividade no Nacional do Uruguai, inclusive esteve em campo no último domingo contra o Peñarol. Logo, forma física não deve ser um problema, já pode chegar para jogar. No entanto, ele só poderá jogar, na melhor das hipóteses, no dia 12 de março contra o Remo. Isso porque até lá, o único jogo do Flu será a final do Campeonato Carioca contra o Flamengo. Porém, o período de inscrição do estadual já se encerrou antes das semifinais. O Fluminense superou a concorrência do Palmeiras, que tentou a contratação do jogador em dezembro de 2025. Milán fez 51 jogos pelo Nacional com 4 gols e 3 assistências. O colombiano é canhoto e joga preferencialmente pelo lado esquerdo da zaga. Ele disputará a posição com o argentino Juan Pablo Freitas, que tem características semelhantes. Na minha opinião, acho que a zaga devia ser esse Milán, no lugar do Freitas, e o James também. Deixa aqui nos comentários se você acha que o Milán tem que ser titular no lugar do Freitas. Essas foram as notícias do nosso Fluminense. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilha. É nóis, valeu!